Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então continuar nosso curso sobre os povos bárbaros. Dessa vez aula 3. Já falamos na aula 1, na aula 2, sobre um pouco mais como são os povos bárbaros e como se deu a ruralização e a feudalização da Europa. E falamos também sobre a cristianização dos principais povos bárbaros. Vamos então falar um pouco mais sobre alguns reinos específicos, começando pelos ostrogodos na Itália. Os ostrogodos na Itália duraram de 493 a 552. Devido ao feudalismo e às novas relações criadas, a cidade de Roma vai continuar existindo, mas vai perder muito de seus habitantes. A ruralização, que começa no século IV e V, acentua-se durante os reinos bárbaros. Roma, em 493, tinha em torno de 126 mil habitantes e passa a ter cerca de 30 mil em 555, quando os bizantinos conquistam o reino ostrogótico. Odoacro tinha expulsado os vândalos da Cilícia em 477, toma a Dalmácia do leste, e ele governa a Itália cooperando com o Senado e com a administração imperial. Para os ricos na Itália, a vida continua a mesma coisa. Teodorico se chamava Dietrich. Será que ele é parente da Marlene Dietrich? Brincadeira. Quando foi batizado na igreja ariana, mas aos 8 anos de idade, é mandado para Constantinopla como refém, como garantia de uma aliança do Império Oriental com seu pai Tiudimir. Em Constantinopla, ele é educado e recebe o nome de Teodorico e se torna o favorito dos imperadores orientais Leão I, que governou de 457 a 474, e Zeno, que governou de 474 a 491, e é apontado como general nos exércitos imperiais. Em 488, ele se torna um súdito muito poderoso e então Zeno faz um acordo com ele. Zeno não gosta de Odoacro, que está reinando de forma muito independente, e manda Teodorico para o oeste e, se ele derrotar Odoacro, ele pode governar a Itália. Teodorico aceita e vai para a Itália e conquista facilmente. Eles pensam em governar a Itália como reis conjuntos, mas em 15 de março de 493, Teodorico apunhala Odoacro num jantar formal para celebrar o tratado. Então Teodorico será o rei da Itália e poderá nomear um dos cônsules. Os italianos foram autorizados a viver sob suas leis e maneiras tradicionais, mas os exércitos de defesa eram góticos. A aristocracia senatorial continuaria rica e semi-autônoma, e os godos tomariam mais de um terço das terras da Itália, o que fizeram, mas ainda tinha algumas terras vagas no norte do país. Os godos não eram cidadãos romanos, mas eles eram legalmente reconhecidos como presentes na Itália e suas terras foram legalmente reconhecidas. Teodorico governa em Ravenna como chefe de um tribunal multinacional. Seu primeiro-ministro é um senador romano chamado Cassiodoro, que viveu de 490 a 581, cujas cartas e outros documentos são nossas principais fontes sobre o reinado de Teodorico. Cassiodoro fundou um monastério de Monte Cassino durante a sua aposentadoria. Monastério esse que foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial pelos aliados. Teodorico assume a responsabilidade de manutenção e reparação dos monumentos em Roma e em outras cidades. Ele expõe os aquedutos em ordem, mantém as estradas, reconstrói os muros da cidade, recomenda a distribuição de comida para romanos pobres, e embora ele seja um cristão ariano, ele impõe uma tolerância de todas as seitas e religiões na Itália. Ele manteve um bom relacionamento com os outros reinos bárbaros, com seu reino estando no centro de um sistema de casamentos dinásticos que costura os ostrogodos na Itália, os francos na Gália, os visigodos na Espanha. E além disso, ele permanece em termos amigáveis com o imperador bizantino e com os vândalos na África. Teodorico encomendou a Basílica de Santo Apolinário em Ravenna e está praticamente inalterada até hoje. Vários mosaicos tinham a sua figura e de sua família, mas que foram removidos pelos bizantinos durante a conquista de Justiniano, ao melhor estilo Stalin mandando retirar Trotsky de todos os registros históricos e imagens e fotografias. De 395 a 518, os bizantinos não estavam muito dispostos a ajudar o Ocidente. Eles não estavam dispostos a gastar dinheiro defendendo o Império do Ocidente ou de gastar dinheiro para expulsar os bárbaros. Eles ficaram na deles, subornando líderes bárbaros para não saqueá-los e para manter a paz, e eles enriqueceram bastante nesse período. Só que quando Justino I assume em 518, as coisas mudam. Justino era tio de Justiniano o Grande, que foi quem reconquistou boa parte do território romano. Em 533, o general de Justiniano, Belisário, conquista o reino vândalo no norte da África em uma campanha em 3 batalhas. Cartago se rende e o rei vândalo é levado de volta para Constantinopla, onde recebe uma casa e uma pensão e vive o resto da vida em paz. O próximo alvo de Justiniano é a Itália, e Teodorico é perfeitamente capaz, poderoso e popular para um ataque direto.
mas a igreja italiana e a aristocracia senatorial são usados pelos bizantinos contra Teodorico. Teodorico então começa uma série de expurgos de quem ele acredita que está traindo ele, e um desses é Boécio, o último grande filósofo romano. Teodorico estava preparando campanhas para lutar contra os outros reinos bárbaros, mas ele se sentiu pressionado por Constantinopla, então ele não arrisca. Teodorico morre em 526, recebe um bom funeral e sua morte é lamentada em toda a Itália, mostrando que ele era querido. Assume seu neto Atalarico, supervisionado por sua mãe, Amalasuntha, como regente. Amalasuntha encoraja seu sobrinho a beber até a morte, e ela governa como rainha até ser estrangulada no banho em 534, e a Itália cai num caos que pode ter sido orquestrado por Constantinopla. Nesse caos, Justiniano ordena uma invasão que vai durar de 535 até 554, as chamadas Guerras Góticas. Belisário parte de Cartago em 535, chega em Régio, no extremo sul da Itália, em 536, e em Roma no mesmo ano. Em 540 ele chega em Ravenna e toma a capital. Quando Belisário toma Ravenna, ele abre a tumba de Teodorico e joga seus ossos para os cachorros. No entanto, não acabou ainda e os ostrogodos ainda resistem, e de 541 a 553, sob a liderança de Totila, faz alianças com a Pérsia para atacar o Império Bizantino em duas frentes. E os persas respondem ao chamado e atacam, não porque eles gostavam dos ostrogodos, mas porque viam uma oportunidade de atacar os bizantinos. Então Justiniano tem que retirar boa parte das tropas da Itália e se voltar para o leste. Roma é ocupada 5 vezes sitiada, ora pelos godos, ora pelos bizantinos. Uma hora toda a população é expulsa pelas muralhas, outros aquedutos são cortados e só são restabelecidos no Renascimento. Muitas pessoas morreram da praga de Justiniano entre 541 e 544, onde estima que de 25 milhões a 100 milhões de pessoas morreram ao longo de 2 séculos, algo em torno de 40% da população do Mediterrâneo e das regiões do norte que estão conectadas. A doença foi transmitida pelas pulgas, que vieram junto com os ratos em navios com carregamento de grãos do Egito. Pensa-se que a praga justiniana matou talvez metade da população da Europa e facilitou a aquisição árabe das províncias bizantinas no Oriente Médio e no norte da África. A área mais atingida foi Constantinopla, onde documentos escritos sugerem que a praga matou até 300 mil pessoas na cidade, mais de metade da população daquela época. Estudos genéticos apontam que a doença teria se originado na China e seria causada pela bactéria Yersinia pestis, assim como outras grandes pragas, inclusive a peste negra. Depois, Narses, outro grande general bizantino, em 551, inflige uma derrota nos ostrogodos, que fazem eles se retirarem além dos Alpes, e Narses governa a Itália a partir de Ravenna, mas governa uma Itália despovoada e despedaçada. A Itália não se recupera em termos populacionais até 1100. Até 535, Roma ainda era uma cidade cheia de bibliotecas grandes e razoavelmente bem mantidas, mas por volta de 550, a maioria dessas bibliotecas era um monte de escombros. Justiniano normalmente é culpado por todos os desastres que aconteceram na Itália nesses 20 anos. Mas será que é tudo culpa dele? Em 536, um vulcão na Islândia entra em erupção, escurecendo o sol por cerca de 18 meses, e as temperaturas do verão caem cerca de 1,5 a 2,5 graus Celsius. De 536 a 545 é considerada a década mais fria nos últimos 2000 anos, até esse ponto, e as colheitas falham na Irlanda, Escandinávia, Mesopotâmia e China. Em 541, há uma segunda erupção do vulcão e as temperaturas caem de novo, algo em torno de 1,4 a 2,7 graus Celsius. Entre 536 e 537 foi um ano sem verão. Justiniano ficou conhecido como a mão de Deus por causa disso, porque muitas pessoas morriam e não sabiam o porquê, achando que era punição divina. Narses governa a Itália até 568 e já está velho e é dispensado e volta para Constantinopla. Conta Paulo o Diácono que Narses perde a calma e convida os lombardos, uma raça mais selvagem de bárbaros, e partes da Itália vão ser governadas por eles. Os lombardos também eram arianos e vão completar a desgraça da Itália na época. Mais tarde eles também vão se converter ao catolicismo e será fundados os Estados Papais no centro da Itália, em 754, em que Roma se situará até 1870 e a situação começa a melhorar com os lombardos. Vamos agora falar então sobre os vândalos no norte da África, de 435 a 534. Os vândalos são um povo que sabemos muito pouco, porque só vai surgir interesse de estudar esse período quando os franceses e italianos dominaram o norte da África no final do século XIX.
e mesmo assim eles estavam muito mais interessados no período romano e não no reino vândalo. Sabemos muito pouco sobre esse período histórico, mas as pouquíssimas fontes que temos, podemos ter uma noção de várias coisas surpreendentes sobre esse período. No século III a.C., o norte da África era dominado por Cartago, uma potência semítica, e logo seria o maior inimigo de Roma. Após as 3 grandes guerras púnicas de 264 até 146 a.C., Roma destrói completamente a cidade de Cartago em 146 a.C., queimando a cidade e salgando a terra para nada crescer ali. Depois o território se torna província romana e Cartago é reconstruída em 49 a.C. por Júlio César, só que agora com arquitetura e administração romana, com uma população de cerca de 500 mil pessoas 150 anos depois, sendo a segunda maior cidade do Ocidente e uma das mais ricas. As cidades do norte da África, depois de serem romanizadas, ainda falavam púnico e berbere além do latim. As cidades grandes falavam latim, mas quando você ia para as cidades pequenas, as vilas e os distritos rurais, é bem provável que ninguém entenderia você falando em latim. Além disso, a literatura latina no norte da África tinha seu próprio ramo, com pessoas como Santo Agostinho de Hipona, São Cipriano de Cartago, Tertuliano, etc. Vale lembrar que o deserto do Saara foi se formando aos poucos. Cerca de 8.000 anos atrás, o eixo de inclinação da Terra começou lentamente a ir de 24,1 graus para os atuais 23,5 graus. Isso fez com que lentamente, ao longo de milhares de anos, o norte da África fosse ficando mais seco e o deserto do Saara fosse avançando ao norte até chegar no que é hoje. Hoje, apenas uma certa região costeira do norte da África não é deserto e tem o clima mediterrâneo, com verões secos e invernos chuvosos. Mas antigamente o Saara era uma savana de clima tropical que foi lentamente se transformando num deserto. Por isso que os romanos conseguiram fazer várias expedições e chegar até, por exemplo, Níger, Burkina Faso, Uganda, Chad, etc. Por volta do ano 100, a África produzia cerca de 1 milhão de toneladas de grãos por ano e 1/4 era exportado. E também era exportadora de feijões, figos, uvas, azeite, mármore, madeira, pecuária, cerâmica, etc. De acordo com Joséfo, a África alimentava Roma por cerca de 8 meses ao ano e os outros 4 meses vinham do Egito. O norte da África também foi a região onde o cristianismo se espalhou mais e se espalhou primeiro. Em 258, São Cipriano de Cartago é o primeiro bispo a ser martirizado. Além disso, conforme já falamos, temos cristãos proeminentes na literatura latina como Santo Agostinho, o próprio São Cipriano e Tertuliano. E antes de Constantino acabar com a perseguição aos cristãos, teve no norte da África a última grande perseguição feita por Diocleciano. Você tinha os cristãos que entregaram os escritos religiosos para serem queimados e que fariam os sacrifícios humanos pedidos, e tinha aqueles que se recusavam a fazer. Isso gerou uma guerra semicivil na província e, além disso, tinha o problema dos donatistas, que era uma heresia assim como o arianismo. Os vândalos são germânicos, que vinham da região da atual Polônia, e são empurrados a oeste e sul pelos hunos e entram no Império Romano em 406. Os vândalos eram arianos, assim como a maioria das tribos bárbaras, depois de 312. A grande disputa teológica era: Cristo é idêntico a Deus? Cristo é simplesmente outra manifestação de Deus? Ou foi Cristo uma pessoa criada por Deus? Se a igreja na época tivesse falado que Cristo era simplesmente uma criação de Deus, havia a possibilidade que os pagãos simplesmente abraçassem o cristianismo, dizendo que é só mais um culto de Cristo, que é a manifestação do único Deus verdadeiro, junto com Júpiter, Apolo e todos os outros. E com isso o cristianismo iria ser absorvido pelo paganismo romano bárbaro, e as pessoas iriam para a igreja assim como iam para o templo de Júpiter, Apolo, fazer culto de Mitra, Ísis, etc. Mas a igreja tem a ideia que não há salvação fora da igreja católica, extra ecclesiam nulla salus. Então o arianismo era uma perigosa concessão ao paganismo e foi combatido pela igreja e suprimido dentro das fronteiras do Império Romano. Então os bárbaros no começo, eles eram arianos, iam para a igreja católica, não combatiam ela, mas também faziam outros ritos pagãos. Em 409, junto com os alamanos, os vândalos cruzam os Pirineus, mas são impedidos de criar assentamentos estáveis. Em 417, os vândalos são pesadamente derrotados pelos visigodos, e em 422, as autoridades romanas derrotam os vândalos na Espanha. Em 428, Gunderico morre em batalha e foi sucedido por Genserico, que assume como rei dos vândalos e alamanos. Genserico se une a Teodorico e Clovis, os maiores de todos os líderes bárbaros, transformam os vândalos de uma nação menor e moribunda para a grande potência naval do Mediterrâneo. Em 429, Bonifácio, governador da África, convida Genserico para ajudar numa revolta contra o imperador. Depois, Bonifácio muda de ideia, mas 80.000 vândalos e alamanos já tinham cruzado o Estreito de Gibraltar.
Em 430, eles tomam Hipona, onde Santo Agostinho era bispo, e ele morre durante o cerco. Lá eles estabeleceram a capital do seu novo reino. Em 435, Genserico faz um tratado com o imperador em Ravenna e lhe é dado o controle de todos os territórios na metade ocidental da África. Em 439, Genserico quebra o tratado e invade Cartago, que estava completamente indefesa, e a maioria das pessoas estava no anfiteatro, e ele toma a cidade. Ele ainda completa tomando a Sicília, Sardenha, Córcega, Malta e outras ilhas pequenas no Mediterrâneo Ocidental. Segundo o famoso historiador Henri Pirenne, os bárbaros não fizeram nada para perturbar os fundamentos da civilização antiga no sentido cultural e econômico. Ele conclui que os bárbaros eram minoria onde eles invadiam, tirando a Inglaterra, o que não impacta na linguagem. Eles assimilam a cultura das áreas conquistadas e também são assimilados. E as conquistas islâmicas no século VII, que é quando o comércio no Mediterrâneo é fechado e o relógio histórico é resetado, e tem um impacto muito maior e muito pior do que a queda do Império Romano Ocidental, se fragmentando em vários reinos bárbaros. O padrão de vida de quase todas as pessoas ficou na mesma com as invasões, inclusive melhorando um pouco com o feudalismo e impostos bem menores do que eram no Império Romano tardio. Nós temos duas fontes principais que descrevem os vândalos. Uma delas é Procópio de Cesareia, que viveu de 500 a 565, o secretário jurídico de Belisário, que escreveu a história da reconquista da África e da Itália, e Victorino de Viter, que é um bispo católico. Ambos não gostavam dos vândalos, Procópio porque ele é bizantino e Victorino porque ele não gosta dos arianos. Eles falam que os vândalos perseguiam severamente os cristãos católicos no norte da África, diferentemente do que aconteceu na França dos francos, na Itália dos ostrogodos. Mas o quanto dessa descrição é verdade ou apenas exagero do lado dos vencedores? Bom, os vândalos provavelmente construíram a sua frota baseando nos conhecimentos dos nativos da Espanha e do norte da África, que eram mais acostumados com assuntos navais. Assim como, em 717, quando os árabes muçulmanos sitiam Constantinopla, eles usavam remadores egípcios para sua marinha, e como os egípcios eram cristãos, eles deserdam para o lado bizantino. Quando você usa mercenários, há um limite do que você pode fazer com eles. Genserico parece ter total controle da sua marinha, então provavelmente ele tinha lealdade completa e um grau de cooperação entre os nativos romanos e os vândalos. Além disso, quando Belisário invade o reino vândalo em 535, os bizantinos não são recebidos, sempre como os libertadores, de um governo tirânico dos vândalos. Teve um momento que Belisário teve que pegar um nobre romano chamado Laurus e empalá-lo em público, porque grande parte da classe latifundiária romana estava perfeitamente feliz em continuar do lado dos vândalos. E ainda tinha um número considerável de casamentos mistos entre vândalos e as elites romanas, e os vândalos passaram a usar roupas romanas porque estavam no lugar mais quente do que a sua terra natal, e não há evidência da língua vândala em qualquer inscrição ou na limitada literatura do norte da África. Há uma história que o imperador Fantoche Majoriano, mas também conhecido como o grande último imperador romano, queria resolver as coisas com Genserico e quer resolver pessoalmente, mas ele se disfarça porque ele tinha um cabelo loiro, ou seja, ele parecia um germânico. E ainda parece que, de certa maneira, o período vândalo foi de considerável prosperidade e paz. A vantagem de estar sob o comando de um rei bárbaro é que, na maioria das vezes, ele vai cobrar bem menos impostos do que o Império Romano unificado na sua fase tardia. Além disso, os impostos que ele coleta vão ser gastos quase sempre localmente, e quando Genserico assume o norte da África, de repente, todos os impostos coletados eram gastos lá. Genserico foi rei por 40 anos e não teve nenhuma rebelião orquestrada por seus súditos romanos. Sua marinha deve ter sido predominantemente composta por romanos. Há alguma evidência de fabricação e exportação de cerâmica em grande escala, há algumas evidências de vilas luxuosas sendo construídas. Além disso, não precisa mais mandar 1/3 ou 1/4 dos grãos produzidos para Roma. Genserico retomou os embarques de grãos em um tratado de 442, mas por um preço. Sobre as perseguições religiosas, Victorino de Viter fala que elas foram acontecendo ano após ano e que foram violentas. No entanto, se Genserico quisesse, ele poderia acabar com todas as igrejas católicas e padres do norte da África em 18 meses. Não podemos descartar totalmente a hipótese que houve perseguição, mas é improvável por esse motivo. Genserico mandou confiscar todas as igrejas que foram entregues aos arianos e os bispos católicos eram expulsos do país. Em 455, o imperador Valentiniano III morre assassinado e o usurpador se casa com a sua irmã Licínia Eudóxia e força sua filha a se casar com seu filho. Eudóxia apela para Genserico para pedir ajuda e fala que uma de suas filhas já foi prometida a um dos filhos de Genserico.
Genserico transporta um grande exército até a Itália, marcha até Roma e o Papa Leão Magno novamente impede que Roma seja destruída, convencendo Genserico, que fala que não queria destruir a cidade, que queria ir apenas atrás do usurpador. Mas Genserico saqueia a cidade em 455 e pega tudo que é de ouro e valioso, até a Arca da Aliança, que tinha sido retirada de Roma pelo imperador Tito. Genserico leva a família imperial sobrevivente de volta a Cartago, casa a sobrinha do imperador com seu filho e manda o resto da família imperial para Constantinopla. Genserico irrita bastante os imperadores do Ocidente e do Oriente, e em 460 o imperador Majoriano, o último grande imperador do Ocidente, pega uma frota na Espanha para invadir a África. Genserico lança um ataque preventivo e queima toda a frota romana e assim acaba as rixas. Majoriano não tem mais dinheiro para fazer nada e desiste da reconquista. Em 468 há um ataque coordenado pelos dois impérios contra Genserico, com o Oriente enviando 1.113 navios e 100.000 homens e desembarcam em Trípoli. Genserico espera e no momento certo ele ataca com um navio de guerra, destrói toda a frota invasora e persegue os sobreviventes de volta ao Império, chegando até o Peloponeso e leva 500 cidadãos como prisioneiros. No meio do caminho de volta até Cartago, ele fica enjoado e mata os prisioneiros, corta eles em pedacinhos, joga no mar e celebra sua grande vitória em Cartago. Em 476 há um reconhecimento formal de paz com Constantinopla. Genserico morre no ano seguinte e assume seu filho Hunerico. Hunerico governa até 484, que mistura uma política de tolerância com uma de perseguição aos católicos. Até 482 ele tolera, mas começa a perseguir por temor a Constantinopla, proibindo o culto católico e expulsando boa parte do clero, com muitos sendo torturados ou tiveram a língua cortada. Foi por causa dessa perseguição que surgiu o termo vandalismo. De 484 até 496, reina Guntamundo, que buscou a paz com os católicos e acabou com a perseguição mais uma vez. Durante seu reinado, os vândalos vão perder a Sicília para os ostrogodos. De 496 até 523, reina Trasamundo, que devido a seu fanatismo ariano, volta a perseguir os católicos, mas se limita a perseguições sem derramamento de sangue. No entanto, ele incentivou debates teológicos entre arianos e trinitários, e quem se destacou foi Fulgêncio de Ruspe, que viveu de 460 a 533, pela defesa da Santíssima Trindade. Seu sucessor, Hilderico, que governou até 530, foi o mais tolerante de todos, e os sínodos católicos foram mais uma vez realizados no norte da África. Ele era sobrinho de Valentiniano III, mas ele tinha pouco interesse em guerra e deixou isso a um membro de sua família, Oamero. Quando Oamero sofreu uma derrota contra os mouros, a facção ariana dentro da família real liderou uma revolta, erguendo a bandeira do arianismo nacional e seu primo Gelímero. Gelímero é o último rei vândalo, reinando até 533. O imperador Justiniano declarou guerra com a intenção de colocar Hilderico de volta ao trono. Enquanto uma expedição de Justiniano estava em curso, uma grande parte do exército e marinha vândala foi liderado por Tisazo, irmão de Gelímero, para Sardenha para lidar com uma rebelião liderada pelo nobre godo Godas. Com isso, os exércitos bizantinos comandados por Belisário aproveitaram a situação e desembarcaram sem oposição 16 km de Cartago. Gelímero rapidamente montou um exército e encontrou Belisário na batalha de Ad Decimum, onde os vândalos estavam vencendo a batalha, mas Amatas e Gibamundo, respectivamente irmão e sobrinho de Gelímero, caíram em batalha. Gelímero então perdeu a coragem e fugiu, e Belisário rapidamente tomou Cartago, enquanto os vândalos sobreviventes ainda lutavam. Em 15 de dezembro de 533, Gelímero e Belisário novamente se enfrentaram na batalha de Tricamaro, a cerca de 32 km de Cartago. Novamente, os vândalos lutaram bem, mas quebraram, desta vez quando Tisazo caiu em batalha. Belisário rapidamente avançou para Hipona, segunda cidade do reino vândalo, e em 534, Gelímero, sitiado no Monte Pápua pelo general Erulo Faras, rendeu-se para os bizantinos, encerrando o reino dos vândalos. O reino se tornou uma província no Império Bizantino e os vândalos foram expulsos. Muitos deles fugiram para Saldas, onde se integraram com os berberes, e outros foram colocados em serviço imperial ou fugiram para o reino visigótico e ostrogótico. Os melhores guerreiros vândalos foram colocados em 5 regimentos de cavalaria, conhecidos como Vândalos Justinianos, ou Vandali Justiniani, e foram estacionados na fronteira persa. Alguns entraram no serviço privado de Belisário. O próprio Gelímero foi tratado honoravelmente e recebeu grandes proprietários na Galácia, onde viveu até a velhice. Foi também oferecido o posto de patrício, mas ele recusou porque não estava disposto a mudar sua fé ariana. Depois disso, a África vai continuar rica e vai ser uma das regiões bizantinas mais ricas, com uma alta cultura, experimentando até um renascimento com a patrística.
Cartago vai cair depois para os muçulmanos em 698, dando fim a uma era romana cristã em todo o norte da África. Bom, então é isso. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.